Imagine explorar as enigmáticas construções do passado, estruturas tão magníficas e misteriosas que desafiam as leis da engenharia e da arqueologia conforme as conhecemos, desde os gigantescos blocos de pedra de Sacsayhuaman, que se encaixam com precisão milimétrica, até as ilhas artificiais de Nan Madol, que constituem uma maravilha da engenharia antiga. Nossos antepassados deixaram para trás um legado de mistérios e realizações técnicas surpreendentes. Cada uma dessas estruturas não apenas reflete o avanço tecnológico de suas épocas, mas também serve como um portal para entendermos as sociedades que as construíram, suas culturas, suas tecnologias e, principalmente, suas mentes brilhantes. Mas como esses povos antigos, sem acesso à tecnologia moderna, conseguiram realizar feitos tão extraordinários? Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Localizado no sudeste da Turquia, Göbekli Tepe é possivelmente o mais antigo complexo de templos conhecido, datando do 10º milênio a.C. Este sítio arqueológico é notável pelos seus pilares em forma de T, ricamente adornados com relevos de animais e símbolos abstratos. Klaus Schmidt, o arqueólogo que redescobriu Göbekli Tepe em 1994, sugere que este lugar era um centro de rituais religiosos, uma teoria que reconfigura completamente nossa visão sobre as sociedades de caçadores-coletores da época. Em Pumapunku, parte do complexo de Tiwanaku, na Bolívia, encontramos uma das arquiteturas mais precisas do mundo antigo. As estruturas de Pumapunku consistem em blocos de pedra que se encaixam perfeitamente, sem necessidade de argamassa. Estes blocos, muitos dos quais pesam toneladas, exibem cortes precisos que desafiam as capacidades tecnológicas conhecidas de suas épocas. Segundo o arqueólogo Artur Poznański, que estudou o sítio nas primeiras décadas do século XX, a precisão com que estes blocos são cortados e alinhados é tão alta que é difícil até para a tecnologia moderna replicar. Em Baalbek, Líbano, o complexo de templos romanos é famoso principalmente pelo Triliton, um conjunto de 3 enormes pedras colocadas juntas na base da estrutura. Cada uma dessas pedras pesa aproximadamente 800 toneladas. Janine Abdul Masih, professora de arqueologia na Universidade Libanesa, afirma que a habilidade necessária para transportar e montar esses gigantes ainda confunde os pesquisadores. E assim, a engenharia por trás desses blocos gigantescos, tão precisamente encaixados, permanece como um dos grandes mistérios da arqueologia. No coração da Sibéria, os megalitos de Gornaya Shoria se destacam por sua imensidão e precisão geométrica. Blocos com várias toneladas exibem bordas retas e ângulos exatos, levantando debates fervorosos sobre suas origens. A precisão desses cortes sugere uma intervenção muito além das capacidades tecnológicas de sociedades antigas conhecidas, afirma Alexander Koutipin, geólogo e explorador das estruturas. Contudo, apesar da ausência de ferramentas avançadas encontradas no local, a manipulação humana é uma teoria difícil de descartar. Os megalitos não apenas desafiam nossa compreensão da história antiga, mas também provocam questões sobre as capacidades e conhecimentos de nossos ancestrais. Avançando para o oeste na Rússia, os dolmenes do Cáucaso Norte são estruturas fascinantes de pedra que datam de milênios atrás. Estas construções, algumas das quais com pedras de até 200 toneladas, são conhecidas por sua precisão na montagem. Yuri Zdanovich, arqueólogo que liderou escavações na área, observa: é notável como essas enormes pedras foram cortadas e encaixadas com tamanha perfeição que resistem até hoje sem o uso de qualquer tipo de cimento. Esses dólmenes, frequentemente encontrados em locais estratégicos, indicam não apenas habilidades técnicas, mas também um profundo significado cultural e possivelmente espiritual para as pessoas que os construíram. Localizado na remota Micronésia, Nan Madol é um complexo de aproximadamente 92 ilhotas artificiais interconectadas por uma rede de canais. Essa maravilha arquitetônica
foi construída com colunas de basalto e coral, uma façanha que desafia nossa compreensão das capacidades tecnológicas e logísticas das civilizações da ilha. A construção de Nan Madol é tão complexa que requer um nível de organização e engenharia que é quase inimaginável para a época, afirma Patrick Hunt, arqueólogo da Universidade de Stanford. A estrutura sugere uma sociedade altamente organizada, com habilidades avançadas não apenas na engenharia, mas também na administração de recursos e na coordenação de grandes projetos de trabalho. Em contraste, Sacsayhuaman, situado nos arredores de Cusco, Peru, serve como um testemunho do sofisticado conhecimento de engenharia dos Incas. Este complexo é célebre por suas imensas paredes de pedra que se encaixam com precisão milimétrica, sem a necessidade de argamassa. Os blocos de pedra, alguns pesando até 200 toneladas, foram meticulosamente esculpidos para se ajustarem perfeitamente. O que os Incas alcançaram em Sacsayhuaman é um exemplo brilhante de sua habilidade em usar a forma natural das pedras para criar construções duradouras, explica Ruth Shady, arqueóloga da Universidade Nacional de São Marcos. A precisão com que essas pedras são alinhadas não apenas proporciona estabilidade estrutural, mas também evidencia uma compreensão profunda dos princípios geométricos e de design. Localizado no Vale do Boyne, na Irlanda, Newgrange é mais que um túmulo de passagem. É um antigo observatório astronômico. Construído por volta de 3200 a.C., este túmulo se alinha com o nascer do Sol no solstício de inverno, permitindo que a luz solar penetre diretamente em sua câmara interna. Este alinhamento não é coincidência, mas um claro indicativo do entendimento celestial de seus construtores, explica Robert Hensey, arqueólogo e autor de First Light, The Origins of Newgrange. Ele sugere que isso demonstra uma observação meticulosa dos ciclos solares e uma integração desses ciclos na vida e crenças daquela sociedade. Teotihuacan, situada no coração do México e estabelecida por volta de 100 a.C., era uma metrópole vibrante e uma das maiores cidades das Américas naquela época. Além de sua impressionante escala urbana, Teotihuacan é notável por seus alinhamentos astronômicos precisos. Os principais templos e avenidas de Teotihuacan estão alinhados com eventos astronômicos específicos, o que tinha implicações diretas na agricultura e na religião, observa Saburo Sugiyama, arqueóloga da Arizona State University e pesquisadora frequente do local. Esses alinhamentos não só marcavam os solstícios e equinócios, mas também eram essenciais para o calendário agrícola, regulando as épocas de plantio e colheita. A interpretação de locais arqueológicos antigos frequentemente esbarra na especulação devido à ausência de documentos contemporâneos. Muitas teorias sobre como e por que essas estruturas foram construídas baseiam-se em suposições limitadas por evidências fragmentárias, explica Alice Stevenson, curadora do Petrie Museum of Egyptian Archaeology, em Londres. Esse cenário é complicado pela possível perda de conhecimento técnico ao longo do tempo, o que torna a reconstrução de práticas antigas uma tarefa desafiadora. O trabalho dos arqueólogos, portanto, não é apenas descobrir, mas também interpretar as pistas deixadas atrás. A conservação dessas relíquias é crucial não apenas para a preservação cultural, mas também como uma janela para futuras descobertas tecnológicas. Com o advento de tecnologias como o LiDAR, Light Detection and Ranging, e métodos geológicos avançados, os arqueólogos podem agora explorar e mapear sítios arqueológicos com uma precisão sem precedentes. O uso do LiDAR, por exemplo, permitiu-nos descobrir características ocultas e até mesmo cidades inteiras que eram invisíveis no solo, diz Sarah Parcak, arqueóloga espacial e pioneira no uso de satélites para investigação arqueológica. Assim, essas tecnologias não só revolucionam nossa compreensão das capacidades construtivas antigas, mas também ajudam na elaboração de estratégias mais eficazes de preservação. Por fim,
Ao mergulharmos nas profundezas da engenharia e arquitetura antigas, confrontamo-nos com enigmas que transcendem o tempo e a tecnologia. As estruturas que analisamos hoje, de Göbekli Tepe, na Turquia, passando pelos megalitos de Gornaya Shoria, na Sibéria, até as precisas construções de Sacsayhuaman, no Peru, todas elas desafiam nossa compreensão moderna da ciência e engenharia. Esses sítios não são apenas marcos da inovação humana antiga, são testemunhos da capacidade humana de moldar o ambiente de maneiras que parecem desafiar as limitações de sua época. Essas realizações não são somente feitos de engenharia, mas também cápsulas do tempo que nos oferecem vislumbres dos valores, conhecimentos e crenças de civilizações passadas. Mas e aí, o que você achou deste conteúdo? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço!